Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. A noite tinha caído pesada naquela sexta-feira de março. E João das Graças voltava da cidade com o caminhão carregado de ração para o gado. A estrada de terra serpenteava entre os pastos e a lua cheia iluminava as cercas velhas que dividiam as propriedades. Ele conhecia aquele caminho de cor, tinha percorrido aquelas mesmas curvas desde menino, quando ajudava o pai a levar leite para a cooperativa. O rádio do caminhão chiava baixinho, alternando entre uma música sertaneja e o silêncio carregado da madrugada que se aproximava. João ajustou o boné na cabeça e acendeu um cigarro, deixando o braço para fora da janela. O vento morno da noite trazia o cheiro de capim seco e terra molhada de uma chuva que tinha caído de tardezinha. Foi quando ele passou pela porteira da fazenda dos Oliveira que viu pela primeira vez uma figura parada do lado da cerca, completamente imóvel, observando a estrada. João diminuiu a velocidade instintivamente, franzindo a testa para tentar enxergar melhor. A luz dos faróis do caminhão ainda não tinha alcançado a silhueta, mas mesmo na penumbra prateada da lua, dava para ver que tinha alguém ali. Que esse cabra tá fazendo aí a essa hora? João murmurou para si mesmo, pisando de leve no freio. Conforme se aproximava, os detalhes foram ficando mais nítidos. Era um homem alto, vestindo roupas escuras que pareciam velhas, rasgadas em alguns lugares. Ele não se mexia, não acenava, não dava sinal nenhum de que tinha visto o caminhão se aproximando. Apenas ficava ali, de pé, com os braços caídos ao lado do corpo. João sentiu um arrepio subir pela nuca. Tinha alguma coisa errada naquela cena. O jeito que o homem ficava parado, duro demais, sem nenhum movimento natural que uma pessoa faz quando está esperando alguma coisa. Parecia mais um espantalho esquecido no meio do nada. Quando os faróis finalmente iluminaram a figura por completo, João pisou no freio com força, fazendo o caminhão derrapar um pouco na terra solta. O homem não tinha rosto. Onde deveria estar os traços, os olhos, o nariz, a boca, havia apenas uma superfície lisa, escura, como se alguém tivesse apagado tudo que fazia daquilo um ser humano. O coração de João disparou. Ele piscou várias vezes, achando que estava vendo mal, que o cansaço da viagem estava pregando peça nele. Mas não. A criatura continuava ali, iluminada pelos faróis, sem rosto, sem se mexer, apenas existindo naquele pedaço de cerca velha. João engoliu seco, sentindo a boca ficar seca. Sua mão tremia quando alcançou a marcha, pronto para acelerar e sair dali o mais rápido possível. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a criatura virou a cabeça na direção dele. Um movimento lento, deliberado, impossível de ignorar. Meu Deus do céu! João sussurrou e pisou fundo no acelerador. O caminhão ganhou velocidade, deixando para trás a figura parada na beira da estrada. João não olhou pelo retrovisor. Não queria olhar. Não queria saber se aquela coisa tinha se mexido, se tinha dado um passo em direção à estrada, se tinha desaparecido ou multiplicado. Ele só queria chegar em casa, trancar as portas e esquecer o que tinha visto. Mas a imagem ficou grudada na mente dele. A silhueta sem rosto, parada ali como se tivesse estado esperando por ele especificamente. João fumou 3 cigarros seguidos enquanto dirigia, tentando acalmar os nervos. Deve ser alguém fazendo brincadeira besta. Ele tentou se convencer, mas não acreditava nas próprias palavras. A estrada parecia mais longa que o normal. Cada curva revelava mais escuridão, mais sombras entre as árvores. João mantinha os olhos fixos à frente, mas a visão periférica captava movimentos que provavelmente eram só galhos balançando. Provavelmente. Ele passou pela capela abandonada, que ficava no entroncamento.
aquela que ninguém usava mais desde que o padre tinha morrido há 10 anos. A estrutura pequena de tijolos estava coberta de trepadeiras, a cruz de madeira no topo torta e carcomida. João sempre achava aquele lugar meio sinistro, mesmo de dia. De noite, então, era pior ainda. Foi quando passou pela capela que o rádio começou a fazer um barulho estranho. Não era mais o chiado normal, mas uma espécie de zumbido grave, constante, que fazia a cabeça doer. João tentou mudar a estação, mas todas faziam o mesmo som. Desligou o rádio com um tapa irritado, e o silêncio que ficou foi quase pior. Quando finalmente chegou na propriedade da família, já passava de meia-noite. A casa principal estava escura, todo mundo já dormindo. João estacionou o caminhão perto do galpão e ficou sentado por alguns minutos, apenas olhando para a escuridão ao redor. Os cachorros nem tinham latido quando ele chegou, o que era estranho. Sempre latiam. Ele desceu do caminhão e foi até a varanda da casa, acendendo mais um cigarro. As mãos ainda tremiam um pouco. A lua continuava alta no céu, jogando sombras compridas de tudo. Das árvores, do moinho parado, do tanque d'água. João olhou em volta tentando identificar cada sombra, certificando-se de que eram só sombras. Foi então que ouviu o barulho vindo do curral velho. O curral tinha sido desativado fazia uns 5 anos, desde que construíram um novo mais perto da casa. A estrutura de madeira tinha ficado lá, aos poucos sendo tomada pelo mato e pelo tempo. Ninguém ia mais lá, não tinha motivo. Mas agora, na quietude da noite, João podia ouvir claramente, madeira rangendo como se alguém tivesse encostando nas tábuas podres. Ele ficou tenso, jogando o cigarro no chão e pisando em cima. Os cachorros continuavam em silêncio, o que deixava tudo ainda mais perturbador. Cachorros sempre sabem quando tem intruso, sempre dão sinal. Mas ali, nada. Só aquele rangido constante vindo do curral abandonado. João pensou em acordar o pai, chamar os irmãos, mas alguma coisa o segurou no lugar. Uma sensação estranha de que se fizesse barulho, se chamasse atenção, algo terrível ia acontecer. Então ele ficou ali parado, observando a direção do curral velho, tentando enxergar através da escuridão. O rangido parou. Silêncio absoluto por alguns segundos que pareceram durar uma eternidade. Então, uma figura se destacou da sombra do curral. A mesma figura que ele tinha visto na estrada, o homem sem rosto, agora dentro da propriedade, caminhando devagar em direção à casa. João sentiu as pernas ficarem fracas. Ele queria gritar, queria correr, mas o corpo não obedecia. A criatura se movia de forma estranha. Cada passo era rígido demais, mecânico, como se não soubesse direito como humanos andavam. Mas vinha na direção dele, sem pressa, implacável. De algum lugar dentro de si, João encontrou forças para se mexer. Ele virou e correu para a porta da casa, as mãos lutando com a maçaneta. "Tranca, porra, tranca!" Ele xingou baixinho, finalmente conseguindo abrir. Entrou e bateu a porta atrás de si, correndo a tranca e encostando uma cadeira. Respirando pesado, ele ficou ali parado, ouvindo. Nada. Nenhum som de passos, nenhum rangido de porta, nada. Só o barulho do próprio coração martelando no peito. João esperou 5, 10, 15 minutos. Nada aconteceu. Lentamente, ele se aproximou da janela e espiou pelas cortinas. O terreiro estava vazio, iluminado pela lua cheia. Nenhum sinal da criatura. Será que ele tinha imaginado tudo? Será que o cansaço e o susto da estrada tinham feito ele ver coisas que não existiam? João passou o resto da noite sentado na sala, com todas as luzes acesas, um rifle do pai no colo. Não conseguiu pregar o olho. Cada barulhinho, cada gemido do vento nas árvores, cada ranger da madeira velha da casa o fazia pular. Mas nada aconteceu. A noite passou devagar.
agonizante, até que os primeiros raios de sol começaram a clarear o horizonte. Com a luz do dia, tudo pareceu menos ameaçador. João guardou o rifle e foi até a cozinha fazer café. As mãos ainda tremiam um pouco, mas ele conseguia pensar mais claro. Tinha que ver o curral velho, tinha que verificar se alguém tinha estado lá mesmo ou se era tudo produto da imaginação dele. Esperou o pai e os irmãos acordarem antes de ir. Não contou nada sobre a noite passada, só disse que tinha ouvido barulho no curral velho e queria verificar. Os irmãos fizeram piada. Disseram que devia ser gambá ou capivara, mas concordaram em ir junto. Os 4 caminharam até o curral abandonado. A estrutura estava do jeito que sempre esteve, tomada pelo mato, com as tábuas apodrecidas e tortas. Mas quando chegaram mais perto, o irmão mais novo parou de repente. Que diabos é isso? Ele apontou para o chão. Pegadas. Pegadas humanas, fundas demais na terra seca, como se quem tivesse feito pesasse muito mais que uma pessoa normal. Elas vinham da estrada, passavam pelo curral e iam direto até a casa. Paravam na varanda, exatamente onde João tinha estado parado na noite anterior. O pai se abaixou para examinar as marcas melhor. Que tipo de calçado faz uma marca dessas? Ele murmurou, passando a mão pela borda de uma pegada. Parece que a pessoa estava descalça, mas os dedos estão todos errados. João sentiu um calafrio. Ele olhou para os irmãos, para o pai, e viu a mesma expressão de desconforto nos rostos deles. Não era imaginação. Alguém ou alguma coisa tinha estado ali de verdade. A gente precisa ir na polícia, o irmão do meio falou, mas o pai balançou a cabeça. E falar o quê? Que tem pegada estranha no terreiro? Eles vão rir da nossa cara. O velho olhou para o João. Você viu quem fez isso? João hesitou, mas acabou contando. Contou sobre a figura na estrada, sobre o homem sem rosto, sobre como tinha visto a mesma coisa saindo do curral velho na madrugada. Esperava que rissem dele, que dissessem que estava louco ou bêbado, mas ninguém riu. O pai ficou pálido. Seu avô costumava contar histórias sobre isso, ele disse baixinho. Chamava de homem do curral. Dizia que quando alguém via ele na estrada, era sinal de que tinha sido marcado. Marcado para quê? João perguntou, mesmo já suspeitando da resposta. O pai não respondeu, não precisava. Mas depois de um silêncio pesado, o velho começou a falar de novo. A voz baixa, quase um sussurro. Seu avô dizia que a coisa apareceu aqui na região há muito tempo. Ninguém sabe exato quando, mas sempre teve história. Gente que via a figura na estrada, gente que acordava com ela do lado de fora da janela. Ele contava que um tio dele, lá nos anos 40, foi um dos primeiros marcados. Durou 3 semanas. Cada noite a coisa ficava mais perto, até que numa madrugada o tio simplesmente desapareceu. Acharam o corpo dele 1 semana depois, no meio do pasto, sem nenhuma marca, sem nenhum ferimento. Mas os olhos tinham sumido, não arrancados, não tirados, sumidos, como se nunca tivessem existido. João sentiu a boca secar. E o que faz ela ir embora? Ninguém sabe. Alguns dizem que é sorte. Outros dizem que ela enjoa e escolhe outra pessoa. Mas seu avô achava que tinha alguma coisa no curral velho, alguma coisa que chamava ela. Por isso, ele sempre dizia para não ir lá, para deixar a estrutura apodrecer em paz. Nos dias seguintes, João tentou seguir a rotina normal. Cuidava do gado, consertava cercas, fazia as entregas na cidade. Mas não conseguia tirar aquela história da cabeça. Cada vez que passava pela porteira dos Oliveira, seu coração acelerava. Cada noite, antes de dormir, ele verificava todas as portas e janelas 2, 3 vezes. E as coisas começaram a ficar mais estranhas. No 3º dia, João acordou e descobriu que todos os relógios da casa tinham parado exatamente à meia-noite. No 4º dia, encontrou pegadas ao redor do poço, circundando-o completamente,
como se algo tivesse ficado andando em volta a noite inteira. No quinto dia, os cachorros se recusaram a sair das casinhas, tremendo, ganindo baixinho sempre que alguém tentava chamá-los. Uma semana depois, o vizinho apareceu na propriedade. O senhor Oliveira, dono da fazenda onde João tinha visto a criatura pela primeira vez. O homem estava visivelmente abalado. A voz tremia quando pediu para falar com o pai de João. Sumiram 3 boi da minha fazenda, ele contou. Mas não foi roubo comum, não. Achei eles no pasto, os 3, mortos. Só que não tinha marca nenhuma, nenhum ferimento, nada. Simplesmente morreram ali, um do lado do outro. O pai e João trocaram um olhar. E tem mais, Oliveira continuou. Meus peão estão falando que vem uma figura rondando a propriedade de noite. Um homem alto, parado perto das cercas. Quando eles vão verificar, não tem ninguém. Tô começando a ficar preocupado. Nunca vi nada assim em 30 anos de fazenda. E tem outro detalhe estranho. As abelhas, todas as colmeias que eu tinha, todas morreram. Da noite pro dia. Milhares de abelhas, simplesmente mortas, sem explicação. João sentiu o estômago embrulhar. A coisa não tinha ido embora. Continuava por ali, fazendo o que exatamente? O que aquela criatura queria? Naquela noite, João não conseguiu dormir de novo. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa e da noite lá fora. O vento tinha ficado mais forte, fazendo as árvores balançarem e projetarem sombras dançantes nas paredes do quarto. Devia ser umas 3 da manhã quando ele ouviu. Um som baixo, vindo de fora. Não era vento, não era animal. Era um arrastar, como se alguém estivesse passando algo pesado pela terra. João sentou na cama, o coração já disparado. O som vinha da direção do curral velho, de novo. Dessa vez, João não ia ficar parado esperando. Ele se levantou, pegou a lanterna na mesa de cabeceira e, contrariando todo o instinto de sobrevivência que tinha, foi até a janela. Abriu as cortinas devagar e olhou para fora. A princípio, não viu nada. Só o terreiro vazio, sob a luz fraca das estrelas. Mas então, perto da cerca que separava o terreiro do pasto, ele viu movimento. Várias figuras, pelo menos 5 ou 6, todas com a mesma silhueta impossível, todas sem rosto, todas paradas formando uma espécie de semicírculo, como se estivessem esperando por alguma coisa. João recuou da janela, a lanterna quase caindo da mão trêmula. Ele tinha que sair dali, tinha que tirar a família dali. Fosse lá o que fosse aquilo, não era natural, não era normal e, com certeza, não era seguro. Ele saiu do quarto e foi acordar o pai, mas parou no corredor. Uma das figuras estava do outro lado da porta da frente. Ele podia ver a sombra dela pela fresta embaixo da porta, completamente imóvel, esperando. João voltou para o quarto devagar, fechou a porta sem fazer barulho e encostou a cômoda contra ela. Depois, foi até a janela de novo e olhou. As criaturas continuavam lá, no mesmo lugar, não se mexendo, apenas observando a casa com seus rostos que não existiam. Ele pegou o celular e tentou ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Tentou acordar alguém pelos gritos, mas a voz não saía. Era como se um peso tivesse descido sobre tudo, abafando qualquer som que tentasse fazer. João estava sozinho naquele quarto, com aquelas coisas lá fora, e não havia nada que pudesse fazer a não ser esperar. As horas se arrastaram numa agonia silenciosa. João ficou sentado no canto do quarto, de costas para a parede, observando a porta e a janela. As criaturas não tentaram entrar, não fizeram nenhum movimento agressivo. Só ficavam ali, presença constante e ameaçadora. Mas João percebeu algo que fez seu sangue gelar. A cada hora que passava, elas ficavam um pouco mais perto. Não dava para ver o movimento. Mas quando ele olhava de novo, o semicírculo tinha se fechado mais, aproximando-se da casa centímetro por centímetro. Quando o sol finalmente começou a raiar,
João sentiu como se tivesse envelhecido anos naquela única noite. Ele esperou a luz do dia clarear bem antes de se atrever a mover a cômoda e abrir a porta do quarto. O resto da casa estava em silêncio, a família toda ainda dormindo, alheia ao horror que tinha se desenrolado durante a noite. João saiu pela porta da frente com cuidado. Não tinha mais ninguém lá, nenhuma figura, nenhuma sombra estranha. Mas as pegadas estavam lá, dezenas delas, formando um círculo perfeito ao redor da casa. Como se as criaturas tivessem passado a noite toda andando em volta, numa espécie de ritual silencioso. Foi nesse momento que João tomou a decisão. Ele não ia ficar para descobrir o que aquelas coisas queriam. Não ia esperar para ver o que aconteceria na próxima lua cheia, ou na próxima noite sem estrelas, ou seja lá, quando elas decidissem fazer alguma coisa além de observar. Ele acordou a família e contou tudo, cada detalhe, desde a primeira vez que tinha visto o homem sem rosto na estrada, até as figuras cercando a casa na madrugada. Esperava descrença, esperava que o chamassem de louco. Mas o pai só olhou para as pegadas no chão e assentiu devagar. Vamos embora daqui, o velho disse simplesmente, nem que seja por uns tempos até isso passar. Mas João sabia que não ia passar. Sabia pela expressão no rosto do pai, pelo jeito que os irmãos evitavam olhar diretamente para as pegadas, pela forma como os cachorros se recusavam a sair de perto da casa. Fosse lá o que tivesse começado naquela noite na estrada, tinha mudado alguma coisa. Eles empacotaram o essencial naquele mesmo dia. Roupas, documentos, algumas coisas de valor. Iam ficar na casa de uns parentes na cidade até decidirem o que fazer. Mas antes de ir embora, o pai fez questão de passar no curral velho. Seu avô dizia que tinha um jeito de fechar portal, ele explicou enquanto despejava sal grosso ao redor da estrutura velha. Não sei se funciona, mas não custa tentar. João ajudou, embora achasse tudo aquilo meio sem sentido. Como um punhado de sal ia impedir o que quer que fossem aquelas coisas. Mas ele tinha aprendido que tinha coisas nesse mundo que não seguiam lógica nenhuma, coisas que existiam nos espaços escuros entre o que a gente sabe e o que a gente acha que sabe. Enquanto despejavam o sal, João olhou para dentro do curral pela primeira vez em anos. A madeira podre formava sombras estranhas, e no canto mais escuro ele podia jurar que viu alguma coisa se mexer. Algo que não era vento, que não era bicho. Algo que observava eles de volta. Pai, João chamou a voz tensa. Tem alguma coisa lá dentro. O velho olhou e ficou pálido. Sem dizer nada, pegou a lata de querosene que tinha trazido do galpão. João entendeu imediatamente. Eles iam queimar aquilo tudo. Despejaram o querosene nas madeiras velhas, encharcando cada tábua, cada poste. O cheiro forte do combustível encheu o ar. O pai riscou um fósforo e por um momento ficou parado, olhando para a chama pequena na mão dele. Perdão, pai, ele murmurou. Talvez para o próprio pai dele, para o avô de João. Mas não tem outro jeito. Jogou o fósforo. O fogo pegou rápido, as chamas subindo pelas madeiras secas com uma voracidade assustadora. E então, João ouviu. Um som vindo de dentro da estrutura em chamas. Não era o estalar da madeira queimando, era outra coisa. Um lamento baixo, gutural, que fazia os ossos doerem. Corre! O pai gritou e os dois saíram correndo de volta para casa. Quando terminaram, já era quase noite de novo. João olhou para o céu ficando escuro e sentiu um aperto no peito. Não queria estar ali quando a escuridão tomasse conta completamente. Não de novo. A fumaça do curral em chamas subia preta e espessa, formando padrões estranhos no céu que parecia se contorcer. Vamos embora, ele disse para o pai. E os dois voltaram para casa correndo, carregaram as malas no caminhão e saíram antes que o sol terminasse de se pôr. João dirigiu, os olhos fixos na estrada à frente, se recusando a olhar no retrovisor.
Não queria ver se tinha alguma coisa parada perto da porteira, observando eles irem embora. Não queria saber. Passaram pela fazenda dos Oliveira e João notou que estava tudo escuro. Nenhuma luz nas janelas, nenhum sinal de movimento. Ele acelerou, deixando o lugar para trás o mais rápido que podia. Mas quando passou pela porteira, ele viu pelo canto do olho uma fileira de figuras sem rosto, todas paradas ao longo da cerca, todas viradas na direção do caminhão. Levou 3 horas para chegar na cidade. 3 horas que pareceram dias inteiros, com João constantemente checando os retrovisores, esperando ver uma figura no meio da estrada, esperando que aquelas coisas aparecessem de novo. Mas não apareceram. A viagem foi tranquila, sem incidentes. A casa dos tios ficava num bairro residencial movimentado, com ruas asfaltadas e iluminação pública. Um mundo completamente diferente da fazenda. João ajudou a descarregar as coisas e foi dormir assim que pôde, exausto de corpo e mente. Pela primeira vez em mais de uma semana, ele dormiu pesado, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite, sem ouvir barulhos estranhos. A manhã seguinte foi normal. Quase aborrecidamente normal. Café da manhã com a família, conversa sobre o que fazer a seguir, planos de talvez vender a fazenda e recomeçar na cidade. Mas ao longo dos dias, João começou a perceber pequenas coisas. Um cachorro na rua que parava de latir quando ele passava. Pássaros que levantavam voo de repente quando ele se aproximava. Uma sensação constante de ser observado. Mesmo em plena luz do dia, mesmo no meio da multidão. E tinha os sonhos. Toda noite, o mesmo sonho. Ele estava de volta na fazenda, parado no terreiro, e as figuras sem rosto formavam um círculo ao redor dele. Só que agora elas não ficavam paradas. Elas se aproximavam, devagar, inexoravelmente, até que ele podia sentir a presença delas, fria e antinatural, tocando sua pele. E então ele acordava, suando, o coração disparado. Uma noite, 2 semanas depois de terem deixado a fazenda, João acordou com a boca seca. Levantou para pegar água na cozinha e, ao passar pela sala, olhou pela janela por hábito. Do outro lado da rua, embaixo de um poste de luz que tinha queimado, uma figura parada. Alta, vestida de escuro, completamente imóvel e sem rosto. João deixou o copo cair. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou pela casa silenciosa, mas ele não conseguia se mexer, não conseguia desviar o olhar daquela presença impossível do outro lado da rua. A coisa virou a cabeça na direção dele, devagar, deliberado. Então, deu um passo em direção à casa. João finalmente conseguiu se mexer. Ele correu para o quarto dos pais, gritando, acordando todo mundo. Quando voltaram para a sala, a rua estava vazia. Mas de manhã, quando saíram para verificar, as pegadas estavam lá. Na calçada, subindo até a porta da frente, parando ali como se a criatura tivesse ficado parada, esperando, decidindo. Foi aí que João entendeu. Não importava para onde ele fosse, não importava o quão longe corresse. Ele tinha sido marcado naquela noite na estrada, e o homem do curral ia continuar vindo. Toda noite um pouco mais perto, até que finalmente conseguisse o que queria. E João não fazia ideia do que era. Os dias se tornaram uma névoa. João tentou trabalhar, tentou viver normal, mas não conseguia. A família notou a mudança. Ele tinha emagrecido, olheiras fundas, as mãos tremendo constantemente. O pai sugeriu procurar um médico, talvez um psicólogo, mas João sabia que não tinha remédio para aquilo. Na 3ª semana na cidade, João voltou para a casa dos tios depois de tentar arrumar emprego. Estava cansado, derrotado. Subiu as escadas para o quarto que estavam deixando ele usar e parou na porta. Tinha alguma coisa errada. O quarto estava frio demais, gelado, mesmo sendo pleno verão. Ele entrou devagar e viu. Na parede oposta à cama, desenhado com o que parecia ser fuligem ou cinza, tinha um círculo.
O mesmo círculo que as pegadas tinham formado ao redor da casa na fazenda. E dentro do círculo, uma marca que João não reconhecia, símbolos que não faziam sentido, mas que doíam só de olhar. João recuou, tropeçando na própria mochila. Como aquilo tinha chegado ali? A casa tinha estado trancada o dia todo, ninguém tinha entrado. Mas a marca estava lá, fresca, como se tivesse sido feita há poucos minutos. Ele passou a noite em claro de novo, sentado na sala, todas as luzes acesas, mas dessa vez não estava sozinho. O pai veio sentar com ele, sem fazer perguntas, apenas ficando ali. Uma presença silenciosa de apoio. "Não vai passar, né?" João perguntou no meio da madrugada. O pai demorou a responder. "Não sei, filho. Seu avô dizia que algumas coisas, uma vez que começam, não param até conseguir o que querem. Mas ele também dizia que tinha gente que sobreviveu. Não muitos, mas tinha." Como? Enfrentando, não fugindo. João olhou para o pai, incrédulo. Enfrentar aquilo? Como? Voltando para o curral, para o lugar onde tudo começou. Seu avô dizia que a coisa está presa lá de alguma forma, que ela precisa de alguém para, não sei, para completar algum ciclo. Mas se a pessoa vai até lá por vontade própria, sem medo, isso quebra o ciclo de alguma maneira. João não dorme mais. Não consegue. Cada vez que fecha os olhos, vê aquela figura sem rosto se aproximando, incansável, inevitável. A família tentou ajudar, tentou procurar explicação, mas não tem explicação para algumas coisas. Tem só terror e espera, porque no fundo João sabe que não é questão de se vai acontecer alguma coisa, é questão de quando. E quando a hora chegar, quando o homem do curral finalmente decidir que esperou o suficiente, não vai ter sal grosso, não vai ter reza, não vai ter porta trancada que vai impedir. Vai ter só João e aquela coisa sem rosto, finalmente frente a frente, no final de uma jornada que começou numa simples noite de sexta-feira, quando ele deveria ter pegado outro caminho para casa. E agora, João está considerando a proposta do pai. Voltar. Enfrentar. Porque continuar fugindo não está adiantando nada. A marca na parede do quarto foi só o começo. Agora ele acorda e encontra pegadas na varanda, no corredor, uma vez até dentro do próprio quarto. A coisa está entrando, está chegando mais perto, e em breve não vai ter mais lugar para se esconder. Então talvez seja hora de parar de correr. Talvez seja hora de voltar para aquele curral queimado e descobrir o que o homem do curral realmente quer. Porque viver assim, nesse medo constante, nessa espera interminável, não é vida. É só uma morte lenta, prolongada, torturante. E João das Graças, que sempre foi um homem simples da roça, que sempre resolveu seus problemas de frente, está cansado de se esconder. Antônio Ferreira nunca acreditou em assombração até a primeira noite que passou sozinho no retiro da fazenda. Era um casebre simples, de 3 cômodos, que o patrão usava quando precisava ficar longe da sede para cuidar do gado no pasto de cima. Ficava no alto de um morro, a uns 5 quilômetros da casa principal, cercado por capim e algumas árvores velhas que davam sombra. O trabalho era simples. Ficar lá por uma semana, de olho nas vacas prenhas que estavam no pasto isolado, ajudar nos partos difíceis, verificar se não tinha onça rondando o gado. Antônio já tinha feito isso outras vezes, mas sempre com mais alguém. Dessa vez, o patrão mandou ele sozinho, porque o outro peão tinha adoecido. É só uma semana, seu Ramalho tinha dito. Leva mantimento suficiente, o lampião de querosene está funcionando, tem lenha cortada para o fogão, qualquer coisa você desce aqui. Antônio arrumou as coisas numa mochila velha, roupas para trocar, café, açúcar, farinha, linguiça, uns ovos embrulhados em jornal. Subiu a pé mesmo, levando o rifle .22 nas costas, caso aparecesse bicho bravo. O sol estava se pondo quando chegou no retiro, tingindo o céu de laranja e vermelho.
A casinha estava do jeito que sempre ficava. Limpa, organizada, com uma cama de solteiro, uma mesa pequena, um fogão a lenha e uma estante com algumas latas e utensílios. Tinha uma janela em cada parede, todas com cortinas de chitão desbotado que a mulher do patrão tinha costurado anos atrás. Antônio conhecia aquela região desde criança. Tinha crescido numa fazenda vizinha, aprendido a andar a cavalo antes de saber ler direito. Aquelas terras guardavam histórias antigas. Seu avô costumava contar sobre os tropeiros que passavam por ali no século passado, carregando o ouro das minas para os portos do litoral. Contavam também sobre índios que tinham vivido naqueles morros muito tempo atrás, deixando apenas alguns machados de pedra e cacos de cerâmica que às vezes apareciam quando arava a terra. Mas havia outras histórias também. Histórias que o pessoal contava baixinho, nas noites de lua nova, sobre coisas estranhas que aconteciam na região. Gente que sumia sem deixar rastro, luzes que dançavam entre as árvores, sons que vinham de lugar nenhum. Antônio sempre achara que eram só causos de velho, coisa para assustar criança. Acendeu o lampião, fez um café forte e esquentou um pedaço de linguiça para jantar. Depois, saiu para dar uma volta ao redor do retiro, verificando as vacas, contando cabeças, vendo se estava tudo normal. O gado parecia tranquilo, pastando devagar na luz que sobrava do dia. Algumas estavam próximas do parto, barrigas enormes, úberes inchados, aquele jeito pesado de se mexer que as vacas têm quando o bezerro está quase vindo. Tinha uma novilha em particular que chamou a atenção dele. Uma mestiça preta e branca que ficava sempre afastada do resto do rebanho, pastando sozinha perto da mata. Quando Antônio se aproximou, ela levantou a cabeça e olhou para ele de um jeito estranho. Não era o olhar normal de uma vaca, curioso, mas desconfiado. Era um olhar quase inteligente, como se ela soubesse alguma coisa que ele não sabia. "Que foi, mocinha?" Antônio falou baixinho, do jeito que sempre falava com o gado. "Tá se sentindo mal?" A novilha continuou olhando para ele por alguns segundos. Depois virou e caminhou em direção à mata. Parou na beirada, onde a pastagem encontrava as primeiras árvores, e olhou para trás mais uma vez antes de desaparecer entre os troncos. Antônio ficou parado, achando aquilo estranho. Gado não entra na mata à toa, especialmente de noite. Tem onça, tem cobra, tem buraco escondido. Mas antes que pudesse ir atrás da novilha, ouviu um barulho nas árvores. Não era vento. O ar estava parado. Era como se alguma coisa grande tivesse se mexido lá dentro. Ele voltou para o retiro com uma sensação estranha. Quando foi trancar a porta, não que tivesse muito o que roubar ali, mas era costume. Parou e olhou em direção à mata, onde a novilha tinha desaparecido. Tudo parecia normal, mas havia alguma coisa no ar, uma tensão que ele não conseguia explicar. Foi quando apagou o lampião que viu pela primeira vez. Uma luz do outro lado da janela do quarto. Não era luz de lampião, nem de lanterna, nem de fogueira. Era uma luz azulada, fraca, que piscava devagar como se fosse um vagalume gigante. Só que vagalume não fica parado no mesmo lugar por tanto tempo. Antônio se levantou e foi até a janela. A luz estava a uns 50 metros da casa, na beirada do pasto, bem onde começava um trecho de mata fechada. Ela subia e descia devagar, como se alguém tivesse balançando uma lanterna azul de um lado para o outro. Deve ser alguém perdido, Antônio pensou. Conhecia aquelas terras como a palma da mão e sabia que era fácil se perder de noite na mata. Pegou o lampião, acendeu de novo e saiu da casa. "Ô, de casa!" Ele gritou na direção da luz. "Precisa de ajuda?" A luz parou de se mexer. Ficou completamente imóvel por alguns segundos. Depois começou a se aproximar. Devagar, flutuando entre as árvores, sem fazer barulho de passos ou galhos quebrando. Antônio sentiu um arrepio subir pela nuca. Alguma coisa estava errada.
A luz se movia de forma estranha demais, lisa demais, como se não tivesse ninguém carregando ela. E quando chegou mais perto, ele viu que ela não iluminava nada ao redor. Uma lanterna de verdade iluminaria as árvores, o capim, qualquer coisa. Mas aquela luz azul existia sozinha, sem clarear mais nada. Antônio recuou devagar em direção à porta do retiro. A luz parou a uns 20 metros de distância, pairando no ar na altura de uma pessoa. Por alguns minutos, os dois ficaram assim. Antônio segurando o lampião com mão trêmula, a luz estranha observando ele silenciosamente. Depois, sem aviso, a luz se apagou. Escuridão completa, só quebrada pelo clarão fraco do lampião de Antônio. Ele esperou 5, 10 minutos, mas a luz não voltou. Com o coração ainda batendo descompassado, ele entrou na casa e trancou a porta. Deve ter sido algum fenômeno natural, tentou se convencer. Gás do brejo, essas coisas que acontecem no mato. Mas quando foi deitar, viu a luz de novo. Dessa vez do outro lado da casa, na janela da cozinha. A mesma luz azul, piscando devagar, como se fosse um coração batendo. Antônio não levantou da cama. Ficou deitado, observando o clarão fraco que entrava pelas frestas da cortina, até que o cansaço venceu e ele adormeceu. Seus sonhos foram estranhos naquela primeira noite. Sonhou que caminhava pela mata, seguindo a luz azul que dançava sempre alguns metros à frente dele. As árvores se fechavam ao redor, formando um túnel verde e escuro, e ele sabia que deveria parar, deveria voltar, mas as pernas continuavam andando por vontade própria. A luz o levava cada vez mais fundo na mata, até chegarem numa clareira que ele nunca tinha visto antes. No centro da clareira tinha um buraco na terra. Um buraco perfeitamente redondo, como se tivesse sido escavado com uma ferramenta. Só que era grande demais para ter sido feito por gente. A luz azul pairava sobre o buraco, pulsando mais forte, e de dentro vinha um som baixo, quase inaudível, como se alguma coisa gigantesca tivesse respirando lá embaixo. Antônio acordou suando, com o gosto de terra na boca. O sol já tinha nascido e os primeiros raios entravam pelas frestas das cortinas. Ele se levantou rapidamente, ansioso para sair daquele quarto abafado e ver a luz do dia. Fez café e saiu para cuidar do gado. À luz do dia, tudo parecia normal de novo. O pasto verdejante, as vacas ruminando tranquilas, o sol aquecendo o ar fresco da manhã. Mas, quando foi contar as cabeças, descobriu que faltava uma. A novilha preta e branca que tinha visto na véspera não estava em lugar nenhum. Antônio passou 2 horas procurando ela. Percorreu todo o pasto, verificou os cantos onde o gado às vezes se escondia, seguiu as pegadas na terra mole perto do bebedouro. As pegadas levavam em direção à mata, mas paravam na beirada, no mesmo lugar onde ele tinha visto a novilha desaparecer na noite anterior. Entrou alguns metros na mata, chamando, fazendo os barulhos que normalmente atraem o gado. Mas o silêncio entre as árvores era perturbador. Não tinha canto de passarinho, não tinha barulho de inseto, não tinha nem vento mexendo as folhas. Era como se a mata inteira tivesse parado de respirar. Depois de meia hora procurando, Antônio desistiu. Às vezes o gado se perdia mesmo, especialmente as novilhas jovens, que ainda não conheciam bem os limites da propriedade. Ela provavelmente apareceria no final do dia, com fome e sede. Passou o resto da manhã ocupado com outras tarefas. Verificou as outras vacas prenhas, consertou um pedaço de cerca que tinha arrebentado, cortou lenha para o fogão. Trabalho honesto que deixa a mente cansada demais para pensar em coisas estranhas. Mas à tarde, quando o sol começou a se pôr, a novilha ainda não tinha aparecido. E Antônio começou a notar outras coisas estranhas. As vacas que restavam se comportavam de forma diferente. Ficavam agrupadas numa ponta do pasto, todas olhando na mesma direção, em direção à mata onde a novilha tinha desaparecido.
e elas faziam um som baixo, um mugido quase sussurrado, como se tivessem medo de fazer barulho alto. Quando anoiteceu, Antônio se trancou dentro do retiro de novo. Fez janta, tentou ler um gibi velho que tinha encontrado numa gaveta, qualquer coisa para manter a mente ocupada, mas não conseguia se concentrar. Toda vez que ouvia um barulho lá fora, vento nas árvores, um grilo cantando, o mugido distante de uma vaca, seu coração disparava. Mas quando escureceu completamente, ela apareceu de novo. A luz azul piscando devagar na janela do quarto. Só que dessa vez não estava sozinha. Tinha outras luzes também, menores, que dançavam ao redor da primeira como satélites orbitando um planeta. E elas estavam se comunicando. Antônio podia ouvir um zumbido baixo, quase inaudível, que subia e descia em padrões complexos. Como uma conversa numa língua que ele não conhecia. Dessa vez ele não saiu para investigar. Ficou sentado na cama, observando as luzes através da cortina, tentando entender o que elas queriam. As luzes se moveram devagar ao redor da casa, sempre mantendo a mesma distância, sempre fazendo aquele zumbido estranho. E então ele ouviu outro som, um mugido fraco, vindo da direção das luzes. Antônio reconheceu imediatamente. Era a novilha que tinha desaparecido, mas o som não vinha do chão. Vinha de cima, como se ela estivesse voando. Antônio não quis ver. Não quis saber o que tinha acontecido com a novilha, o que aquelas luzes tinham feito com ela. Tapou os ouvidos e se enfiou debaixo das cobertas, como uma criança tentando se esconder de um pesadelo. Mas o som continuou a noite inteira. O mugido da novilha, distante e distorcido, misturado com o zumbido das luzes. Às vezes, parecia que ela estava tentando voltar para o pasto, tentando se libertar de alguma coisa. Outras vezes, parecia que estava chamando as outras vacas, tentando convencê-las a se juntarem a ela. Quando o sol nasceu, tudo ficou silencioso de novo. Antônio saiu do retiro com cuidado, olhando em todas as direções antes de se afastar da porta. O pasto parecia normal, mas as vacas restantes continuavam agrupadas no canto mais distante da mata, tremendo como se tivessem passado frio a noite inteira. E no lugar onde as luzes tinham estado, a grama estava queimada, círculos perfeitos de capim chamuscado, como se alguma coisa muito quente tivesse pousado ali. Antônio contou 7 círculos, todos do mesmo tamanho, dispostos num padrão que parecia ter significado, mas que ele não conseguia decifrar. Na segunda noite, a luz ficou mais tempo. Antônio contou, quase 2 horas pairando do lado de fora, se movendo devagar ao redor da casa, como se estivesse estudando o lugar. Às vezes, ela sumia por alguns minutos, deixando ele esperando, tenso, até aparecer em outra janela. E tinha começado a fazer barulho. Não era barulho de pessoa ou de bicho. Era um zumbido baixo, quase inaudível, que parecia vir de dentro da própria luz. Como se ela fosse feita de eletricidade, só que não tinha eletricidade naqueles lados. Durante o dia, Antônio tentou se manter ocupado. Verificou as vacas. Agora eram só 12, porque outra tinha desaparecido durante a madrugada. Esta tinha sido uma vaca mais velha, uma das mais mansas do rebanho. Antônio a conhecia há anos, sabia que ela nunca se afastaria do grupo por vontade própria. As pegadas dessa vez levavam direto para a mata, mas paravam no mesmo lugar onde as outras tinham parado. Era como se existisse uma linha invisível na beirada da mata, e tudo que a cruzava simplesmente desaparecia. Antônio decidiu investigar mais a fundo. Pegou o rifle, um facão para abrir caminho e uma corda comprida. Se fosse entrar na mata, ia tomar todas as precauções possíveis. Amarrou uma ponta da corda numa árvore forte na beirada do pasto e foi desenrolando conforme avançava entre as árvores. A mata era mais densa do que parecia de fora.
Cipós grossos pendiam dos galhos, formando cortinas vegetais que bloqueavam a luz do sol. O chão era coberto por uma camada espessa de folhas mortas que faziam um barulho surdo sob os pés de Antônio. E havia um cheiro estranho no ar. Não era podridão, não era mofo. Era alguma coisa que ele nunca tinha sentido antes. Meio doce, meio metálico. Depois de uns 200 metros, Antônio chegou numa área onde as árvores rareavam um pouco. E foi ali que encontrou a primeira evidência do que tinha acontecido com as vacas. Ossos. Muitos ossos, espalhados numa clareira pequena. Mas não eram ossos comuns. Tinham uma coloração azulada, como se tivessem sido expostos a algum tipo de radiação. E estavam dispostos em padrões geométricos, círculos concêntricos e linhas retas que definitivamente não eram naturais. Antônio se abaixou para examinar os ossos mais de perto. Alguns pareciam ser de vacas, mas outros eram menores, talvez de caprinos ou ovelhas. E alguns eram grandes demais para ser de qualquer animal que ele conhecia. Fêmures que deviam ter mais de 1 metro de comprimento, costelas grossas como troncos de árvore. No centro dos círculos de ossos havia uma depressão na terra. Não era bem um buraco, mas como uma marca deixada por alguma coisa pesada que tinha ficado ali por muito tempo. A terra dentro da depressão tinha a mesma coloração azulada dos ossos. E quando Antônio encostou a mão nela, sentiu um formigamento estranho subir pelo braço. Ele recuou rapidamente, seguindo a corda de volta para o pasto. Sua mente estava correndo, tentando processar o que tinha visto. Aqueles ossos não eram de animais que tinham morrido recentemente. Alguns pareciam estar ali há anos, talvez décadas. E a forma como estavam dispostos sugeria inteligência, propósito. Quando chegou na beirada da mata, Antônio olhou para trás mais uma vez. Por um momento, teve a impressão de que alguma coisa o observava de entre as árvores. Algo grande, que se movia sem fazer barulho, permanecendo sempre nas sombras mais profundas. Na terceira noite, Antônio decidiu enfrentá-la. Pegou o rifle, carregou com munição de verdade em vez dos cartuchos de sal que usava para espantar bicho e saiu da casa quando a luz apareceu. Que você quer?" ele gritou na direção da luz azul. "Se é gente, fala. Se não é gente, vai embora." A luz parou de se mexer. Por um momento que pareceu uma eternidade, ficou tudo em silêncio. Então ela começou a se aproximar de novo, mais rápido dessa vez. Antônio levantou o rifle, mirou bem no centro da luz e puxou o gatilho. O tiro ecoou pelo pasto, assustando o gado lá longe. Mas a luz não sumiu, não ficou mais fraca, não cambaleou, nada. Continuou se aproximando como se a bala tivesse passado através dela. Antônio disparou mais 2 vezes, sempre acertando em cheio. Na terceira bala, a luz parou a uns 10 metros dele. Dessa distância, ele conseguia ver melhor o que era. Não era uma lanterna, não era fogo fátuo. Era alguma coisa que brilhava por conta própria, do tamanho aproximado de uma cabeça humana, mas sem forma definida. Parecia líquida e sólida ao mesmo tempo, mudando constantemente de formato, pulsando como se tivesse vida própria. E ela estava observando ele. Antônio tinha certeza disso, mesmo sem conseguir ver olhos ou rosto na coisa. Era uma sensação de estar sendo analisado, estudado, como um bicho no zoológico. A luz ficou ali por mais alguns minutos. Depois se afastou devagar e sumiu na mata. Antônio voltou para casa com as pernas bambas, trancou a porta e encostou a mesa contra ela por precaução extra. Mas dessa vez, quando entrou no quarto, encontrou alguma coisa esperando por ele. Na parede, desenhado com alguma substância que brilhava fraco no escuro, havia um símbolo. Não era nada que Antônio reconhecesse. Linhas curvas que se entrelaçavam, formando padrões complexos, como se fossem letras de um alfabeto alienígena. E o símbolo se movia.
As linhas se contorciam lentamente, mudando de posição, formando novas combinações. Era hipnótico, quase impossível de não olhar. Antônio ficou parado por vários minutos, apenas observando o símbolo se transformar, sentindo uma estranha sensação de calma tomar conta dele. Foi só quando percebeu que estava caminhando em direção à parede, com a mão estendida para tocar o símbolo, que conseguiu se controlar. Balançou a cabeça com força, forçando-se a desviar o olhar e saiu correndo do quarto. Passou o resto da noite na cozinha, com todas as luzes acesas, tentando não pensar no símbolo que continuava se movendo na parede do quarto. Mas mesmo de longe, ele podia sentir a presença da coisa, uma energia estranha que pulsava através das paredes da casa. Na quarta noite, a luz não apareceu do lado de fora. Apareceu dentro da casa. Antônio acordou com um clarão azul enchendo o quarto. A luz estava flutuando no canto, perto do teto, brilhando com mais intensidade que nunca. O zumbido era mais alto também, fazendo os dentes doerem. E o símbolo na parede tinha crescido, agora cobrindo quase toda a superfície com seus padrões em movimento. Ele tentou se mexer, pegar o rifle que tinha deixado ao lado da cama, mas descobriu que não conseguia. Não era paralisia. Ele sentia os músculos, sentia o corpo. Mas toda vez que tentava se mexer, era como se alguma força invisível o empurrasse de volta para o lugar. A luz desceu devagar até ficar na altura dos olhos dele. De perto, Antônio podia ver que não era uma coisa só. Era feita de centenas de pontinhos menores, todos brilhando e se movendo como um enxame de vagalumes microscópicos. E no centro, alguma coisa escura que podia ser um núcleo, ou um olho, ou alguma coisa que ele não conseguia compreender. E então, ele ouviu a voz. Não vinha da luz. Vinha de dentro da própria cabeça dele, como se alguém estivesse falando diretamente para os seus pensamentos. Antônio, não tenha medo. Nós não queremos machucá-lo. A voz não tinha sotaque, não tinha inflexão. Era perfeitamente neutra, como se fosse gerada por uma máquina. Mas havia alguma coisa nela que era antiga, muito mais antiga que qualquer coisa que Antônio conhecia. Que vocês querem? Ele conseguiu sussurrar. Queremos mostrar, queremos ensinar. Há tanto para ver, Antônio, tanto para aprender. Imagens começaram a se formar na mente dele. Não eram memórias suas, eram alguma coisa diferente, como se ele estivesse vendo através dos olhos de outra pessoa. Ele viu a Terra de cima, vista do espaço, um globo azul e branco, girando lentamente. Viu outras terras, outros mundos, alguns com céus vermelhos, outros com 2 sóis, outros cobertos por oceanos que brilhavam com luz própria. Viu criaturas, não humanas, mas inteligentes, que construíam cidades no fundo de mares alienígenas. Viu máquinas do tamanho de montanhas que colhiam energia das estrelas. Viu bibliotecas que continham todo o conhecimento de civilizações extintas há milhões de anos. Tudo isso pode ser seu, a voz continuou. Todo esse conhecimento, toda essa experiência, você só precisa vir conosco. As imagens mudaram. Agora ele via a Terra novamente, mas era diferente. Os continentes tinham formas estranhas, e onde deveriam estar as cidades, havia apenas mata e oceano. Era a Terra do passado, muito passado, quando ela ainda era jovem. E havia coisas na mata, coisas que brilhavam com luz azul, que se moviam entre as árvores como fantasmas luminosos. Elas observavam os primeiros humanos com curiosidade, estudando-os, aprendendo sobre eles. Às vezes levavam alguns para mostrar as maravilhas que existiam além das estrelas. Nós estamos aqui há muito tempo, a voz explicou. Muito antes dos seus ancestrais descerem das árvores. Nós viemos das estrelas para estudar, para aprender, para preservar. E vocês são tão interessantes, tão complexos, tão únicos. Antônio viu outras imagens.
Pessoas ao longo da história sendo levadas pelas luzes. Não como prisioneiros, como convidados. Ele viu exploradores perdidos na Amazônia sendo guiados pelas luzes até lugares seguros. Viu índios realizando rituais ao redor de círculos de luz azul, recebendo conhecimento sobre plantas medicinais e astronomia. Viu tropeiros sendo salvos de tempestades por luzes que apareciam para guiá-los. Mas viu também o outro lado. Pessoas que resistiam, que tinham medo, que tentavam fugir. E o que acontecia com elas quando eram forçadas a ir. Como elas perdiam parte de si mesmas no processo, voltando mudadas, diferentes, nem mais completamente humanas, nem completamente outra coisa. A escolha é sua, a voz disse. Venha por vontade própria e manterá sua essência. Resista e... As imagens pararam. A luz pulsou uma vez e se afastou, voltando para o canto do teto. O símbolo na parede parou de se mexer, ficando estático como uma pintura comum. Antônio descobriu que conseguia se mexer de novo. Sentou na cama, tremendo, tentando processar tudo que tinha visto e ouvido. Aquelas coisas, fosse lá o que fossem, não eram malévolas no sentido tradicional. Eram mais como cientistas fazendo pesquisa, coletando espécimes, estudando formas de vida interessantes. Mas o fato de não serem malévolas não as tornava menos perigosas. Um cientista pode cuidar bem dos seus espécimes de laboratório, mas isso não significa que os espécimes são livres para ir embora quando quiserem. A coisa ficou ali o resto da noite, estudando ele. Antônio não conseguiu dormir, não conseguiu se mexer muito, não conseguiu fazer nada além de observar a luz estranha que tinha invadido sua casa. Só quando o primeiro raio de sol entrou pela janela é que ela se afastou, flutuando pela parede como se fosse feita de luz mesmo, e desapareceu. Antônio conseguiu se levantar assim que ela sumiu. Checou todas as portas e janelas. Continuavam trancadas. Não tinha como a coisa ter entrado por nenhum lugar físico. Tinha simplesmente aparecido ali dentro, como se as paredes não existissem para ela. O símbolo na parede tinha desaparecido também, deixando apenas uma mancha leve na tinta, que podia ser explicada como umidade ou mofo. Mas Antônio sabia o que tinha visto. Sabia que não tinha imaginado nada. Durante o dia, ele tentou racionalizar a experiência. Talvez tivesse sido um sonho muito vívido, produto do estresse e do isolamento. Talvez o querosene do lampião tivesse liberado algum gás que causava alucinações. Talvez... Mas quando foi verificar o gado, descobriu que mais 2 vacas tinham desaparecido durante a noite. E no lugar onde elas costumavam pastar, havia novos círculos queimados na grama. Desta vez, os círculos eram maiores, e no centro de cada um havia uma pequena depressão na terra, como se alguma coisa pesada tivesse pousado ali. Na 5ª noite, Antônio nem tentou dormir. Ficou sentado na mesa da cozinha, com o rifle no colo e o lampião aceso, esperando. A luz não o decepcionou. Apareceu pontualmente quando escureceu, só que dessa vez não era uma só. Eram 3, 4, 5 luzes iguais, todas pairando ao redor da casa. Elas se moviam em sincronia, como se fossem controladas pela mesma inteligência. Às vezes formavam um círculo, às vezes uma linha, às vezes padrões mais complexos que pareciam ter significado, como uma linguagem que Antônio não compreendia. E elas estavam se comunicando. O zumbido não era mais uniforme. Subia e descia, modulado como uma conversa. Como se estivessem descobrindo coisas sobre ele, compartilhando informações, decidindo o que fazer. Uma das luzes se separou do grupo e passou através da parede, aparecendo dentro da casa. Antônio apontou o rifle para ela, mas não atirou. Já sabia que não adiantava. A luz flutuou até ficar bem na frente dele, a menos de 1 metro de distância. Dessa vez, Antônio sentiu alguma coisa diferente. Uma sensação estranha na cabeça, como se alguém estivesse mexendo nos pensamentos dele. Não eram palavras, não eram imagens. Era alguma coisa mais direta, mais primitiva.
Uma comunicação que passava por cima da linguagem. E o que a coisa comunicou foi simples. Ela queria que ele fosse com elas. Não era uma ordem, não era uma ameaça, era quase um convite. Como se elas tivessem descoberto alguma coisa interessante nele e quisessem mostrar onde ficava. Mas Antônio sabia instintivamente que se seguisse aquelas luzes, não voltaria mais. Pelo menos não como a mesma pessoa. Não, ele disse em voz alta, mais para si mesmo que para a luz. Não vou. A luz piscou algumas vezes, como se tivesse entendido. Depois, flutuou de volta para fora, juntando-se às outras. Elas ficaram ali o resto da noite, às vezes se aproximando das janelas, às vezes se afastando, mas sempre presentes. E durante a noite, Antônio ouviu outros sons, passos pesados ao redor da casa, como se várias pessoas estivessem caminhando lá fora. Às vezes, ouvia vozes também, sussurros baixos demais para entender as palavras, mas altos o suficiente para saber que vinham de gargantas humanas. Na sexta noite, as luzes trouxeram alguma coisa com elas. Antônio ouviu antes de ver um som de passos do lado de fora da casa. Passos pesados, arrastados, como de alguém que estava com dificuldade para andar. Acompanhados pelo brilho azul das luzes, que agora eram mais de 10. Quando olhou pela janela, viu. Era uma pessoa, ou tinha sido uma pessoa um dia. A figura humana caminhava devagar entre as luzes, mas havia alguma coisa terrivelmente errada com ela. Os movimentos eram muito rígidos, muito mecânicos, e a pele brilhava com o mesmo tom azulado das luzes, como se ela tivesse absorvido parte daquela energia estranha. A figura parou na frente da casa e levantou a cabeça. Antônio não conseguiu ver o rosto direito, mas teve a impressão de que os olhos brilhavam com a mesma luz azul. A boca se abriu e saiu uma voz que ele reconheceu. Antônio! Vem cá, Antônio! É bom aqui! Não dói mais! Era a voz do Sebastião, um peão que tinha desaparecido no mato 3 anos atrás. Tinham procurado por semanas, acharam alguns pedaços de roupa, mas nunca o corpo. Todo mundo assumiu que tinha sido onça, ou que ele tinha caído num buraco, ou se perdido e morto de sede. Mas ali estava ele, ou alguma coisa que tinha sido ele, chamando Antônio para fora. A voz estava estranha, meio mecânica, como se ele tivesse esquecido como falar direito. Mas era inconfundivelmente a voz do Sebastião. Não dói mais, Antônio. Vem. É melhor aqui. A gente aprende tanta coisa, vê lugares que você nem imagina. Outras figuras começaram a aparecer entre as luzes. Antônio reconheceu algumas. Pessoas que tinham desaparecido ao longo dos anos na região. O garoto que tinha sumido 5 anos atrás, quando foi pescar sozinho no rio. A mulher que tinha saído de casa numa madrugada e nunca mais voltou. O vaqueiro de uma fazenda vizinha que tinha ido atrás de uma res perdida e desapareceu no mato. Todos ali, chamando ele, acenando para que saísse da casa. Todos com aquela luz azul brilhando fraco na pele, nos olhos, como se tivessem virado parte das próprias luzes. Mas havia alguma coisa nos rostos deles, uma expressão que Antônio demorou para identificar. Não era felicidade, apesar das palavras tranquilizadoras. Era nostalgia, saudade, como se eles lembrassem de alguma coisa que tinham perdido e não conseguiam recuperar. Antônio, por favor! A voz do Sebastião ficou mais urgente. Não fica aí sozinho. Vem com a gente. É só atravessar. É só deixar eles levarem você. Para onde? Antônio gritou pela janela. Para onde vocês foram? Sebastião apontou para a mata, depois para o céu. Longe, muito longe. Lugares lindos, Antônio. Lugares que você nunca imaginou que existiam. Mas é longe da terra, muito longe de casa. E foi aí que Antônio entendeu. Eles não tinham morrido. Tinham sido levados, transformados, incorporados àquela coletividade estranha de luzes e consciências. Continuavam existindo, de certa forma, mas não como humanos,
como alguma coisa nova, alguma coisa que conhecia maravilhas inimagináveis, mas que nunca mais poderia voltar para casa. Antônio recuou da janela, o coração disparado. Não eram mais pessoas. Eram alguma coisa que as luzes tinham feito com as pessoas. Algum tipo de transformação que ele não queria nem imaginar. Eles ficaram ali a noite inteira, chamando, acenando, tentando convencê-lo a sair. As vozes se misturavam numa cantoria estranha, hipnótica, que fazia Antônio sentir vontade de abrir a porta e se juntar a eles. Várias vezes ele se pegou caminhando em direção à porta, a mão já na maçaneta antes de conseguir se controlar. Vem, Antônio, não vai se arrepender. A gente vai cuidar de você, vai mostrar coisas que nenhum ser humano já viu. Mas sempre que ele se aproximava da porta, uma parte da mente dele gritava em pânico. Aquilo não era um convite, era uma armadilha. Uma armadilha gentil, sedutora, mas ainda assim, uma armadilha. E uma vez que ele saísse daquela casa, nunca mais seria o mesmo Antônio Ferreira que tinha subido o morro uma semana atrás. Quando o sol nasceu, eles se afastaram devagar, as figuras humanas se dissolvendo na luz do dia como se fossem feitas de névoa. As luzes azuis piscaram algumas vezes e desapareceram também. Antônio não esperou anoitecer de novo. Pegou suas coisas, trancou o retiro e desceu correndo para a sede da fazenda. Chegou lá ofegante, suado, com os olhos arregalados de medo. Seu Ramalho ouviu a história toda sem interromper. Quando Antônio terminou, o patrão ficou quieto por um longo tempo, olhando para a distância. Sempre soube que tinha alguma coisa estranha naqueles lados, ele disse finalmente. Meu pai contava história parecida, dizia que de vez em quando sumia gente por lá, sempre gente que ficava sozinha no retiro. Por que o senhor não me avisou? Porque achei que era só história de velho e precisava de alguém para cuidar do gado. Seu Ramalho suspirou. Parece que estava errado. E agora? O que a gente faz? O patrão ficou pensativo por alguns minutos. Meu pai dizia que elas sempre voltam, que uma vez que marcam um lugar, continuam usando ele, gerações e mais gerações. Ele olhou para Antônio. Disse também que elas não gostam de multidão, só pegam gente que está sozinha, isolada. Eles voltaram ao retiro no dia seguinte, com mais 3 homens armados. Encontraram a casa do jeito que Antônio tinha deixado. Mas ao redor dela, na terra, tinham marcas estranhas. Círculos queimados na grama, como se alguma coisa muito quente tivesse pousado ali. E pegadas, dezenas de pegadas humanas, todas levando em direção à mata. Do gado que Antônio tinha deixado para trás, só restavam 5 cabeças, todas agrupadas no canto mais distante do pasto, tremendo, com os olhos arregalados de terror. Quando os homens se aproximaram, as vacas correram na direção oposta, mugindo de desespero. Seguiram as pegadas por algumas centenas de metros, até chegarem numa clareira que nenhum deles conhecia. No centro da clareira tinha um buraco na terra, perfeitamente redondo, com uns 3 metros de diâmetro. As pegadas terminavam na borda do buraco. Seu Ramalho jogou uma pedra lá dentro. Eles ficaram ouvindo, esperando o barulho da pedra batendo no fundo. Nunca ouviram. É fundo demais, um dos homens murmurou. Ou não tem fundo, outro completou. Ou vai parar num lugar que não fica neste mundo, seu Ramalho disse baixinho. Eles encheram o buraco com terra, pedras, galhos, tudo que conseguiram. Levou o dia inteiro, mas quando terminaram, o lugar parecia normal de novo. Só uma depressão leve na terra para mostrar onde o buraco tinha estado. Vai dar problema? Antônio perguntou. Não sei, seu Ramalho respondeu. Mas pelo menos não vai ter mais ninguém caindo lá dentro. E talvez elas tenham que procurar outro lugar para fazer, seja lá o que fazem. Antônio nunca mais voltou ao retiro. Seu Ramalho contratou 2 peões para ficarem lá, sempre em dupla, nunca sozinhos. E por alguns anos tudo ficou tranquilo.
Mas às vezes, em noites muito escuras, quando não tem lua nem estrelas, alguns moradores da região ainda relatam ter visto luzes estranhas se movendo na mata. Luzes azuis que piscam devagar, como se fossem corações batendo. E dizem que quem olha muito tempo para essas luzes começa a sentir vontade de segui-las, de descobrir para onde elas vão. Alguns contam que ouviram vozes conhecidas chamando do meio da mata. Vozes de parentes que morreram, de amigos que se mudaram para longe, de pessoas que desapareceram sem deixar rastro. Vozes que prometem conhecimento, experiências incríveis, uma vida além dos limites da existência humana comum. Mas ninguém é louco o suficiente para tentar, porque todo mundo sabe que quem segue as luzes azuis nunca mais volta. Ou se volta, não volta como gente. Volta como outra coisa. Alguma coisa que brilha fraco no escuro e chama outras pessoas para se juntarem a ela, numa dança eterna ao redor de buracos que não têm fundo, em clareiras que não deveriam existir, nos lugares esquecidos onde a terra encontra o céu e as coisas impossíveis se tornam reais. E em noites de tempestade, quando o vento balança as árvores e os raios iluminam o céu, alguns juram ter visto silhuetas humanas se movendo entre as luzes. Silhuetas que acenam, que chamam, que prometem maravilhas além da compreensão. Antônio hoje mora na cidade. Trabalha numa oficina mecânica, tem esposa e filhos, mas toda vez que passa perto daquela região, sente um arrepio na nuca. E às vezes, em sonhos, ainda ouve a voz do Sebastião chamando ele para se juntar àquelas luzes que dançam entre as estrelas, prometendo conhecimento infinito em troca da humanidade que ele nunca teve coragem de abandonar. Josué tinha acabado de completar 17 anos quando o pai dele morreu num acidente com a motosserra. Foi numa quarta-feira de outubro, quando o calor já começava a apertar e as primeiras chuvas da estação ainda não tinham chegado. O velho José estava cortando lenha para o forno da farinheira quando a corrente escapou e pegou ele no pescoço. Morreu na hora. Ali mesmo, debaixo do pé de manga que ele mesmo tinha plantado quando Josué era criança. Sobrou para o menino cuidar da propriedade sozinho. Não era uma fazenda grande, só 5 alqueires de terra seca, algumas cabeças de cabra, uma casa de taipa com 4 cômodos e um poço artesiano que o governo tinha mandado furar 10 anos atrás. Mas era o que eles tinham. E Josué não podia se dar ao luxo de abandonar tudo para ir tentar a vida na cidade. A região era conhecida pela seca. Todo ano a mesma história. O inverno passava sem chuva suficiente. Os açudes secavam. O gado morria de sede. E quem não tinha poço artesiano passava necessidade. Mas a propriedade do José sempre teve água, mesmo nos anos mais difíceis. O poço nunca secava. Nunca diminuía, sempre jorrava aquela água fresquinha que matava a sede e refrescava as ideias. O poço tinha uma história curiosa que o pai de Josué gostava de contar nas tardes de domingo, sentado na varanda, vendo o sol se pôr. Quando os técnicos do governo vieram furar, esperavam encontrar água a uns 8, 10 metros de profundidade. Era o padrão da região. Mas tiveram que descer 15 metros, atravessando camadas de pedra e argila que não deviam existir naquele tipo de terreno. Foi estranho. O velho José costumava dizer. O cara da sonda falou que parecia que tinham cavado ali antes, como se alguém já soubesse onde estava a água e tivesse deixado o caminho meio feito. Josué cresceu ouvindo o barulho da bomba d'água. Era um som constante, ritmado, que o acompanhava desde pequeno. Toque, 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 dia e noite, sugando água do fundo da terra e enchendo a caixa d'água da casa. O menino tinha tanto costume com aquele barulho que só percebia quando ele parava. E quando isso acontecia, sabia que tinha algum problema com a bomba que precisava ser resolvido rápido. A água que saía daquele poço era diferente das outras da região. Além de ser mais abundante, tinha um gosto especial,
doce, fresco, como se tivesse passado por filtros naturais lá embaixo. Os vizinhos sempre comentavam. Diziam que era a melhor água da redondeza. Alguns até vinham buscar uns galões quando as próprias fontes secavam. Nos primeiros meses depois da morte do pai, Josué conseguiu manter tudo funcionando direitinho. Cuidava das cabras, vendia leite para os vizinhos, plantava uns legumes na horta pequena que ficava atrás da casa. A água do poço continuava jorrando, a bomba funcionando perfeitamente, a vida seguindo seu ritmo devagar, mas constante. O menino tinha desenvolvido uma rotina rígida. Acordava antes do sol para tirar o leite das cabras, depois cuidava da horta, consertava o que precisava ser consertado, e no final da tarde levava os animais para pastar num pedaço de caatinga que ficava nos fundos da propriedade. Era uma vida simples, mas honesta, e Josué sentia que estava honrando a memória do pai, ao manter tudo funcionando. Foi no final de dezembro que ele notou a primeira coisa estranha. Josué acordou numa madrugada com sede, levantou da cama, foi até a cozinha e abriu a torneira para encher um copo d'água. Mas o que saiu não era a água clara e fresquinha de sempre. Era uma água meio turva, com um gosto estranho, meio amargo, que deixava a língua dormente. Deve ter caído alguma coisa no poço, ele pensou. Às vezes acontecia, um passarinho caía lá dentro ou folhas secas entupiam o filtro. Josué foi até o poço para verificar, levando uma lanterna para iluminar lá embaixo. O poço tinha uns 15 metros de profundidade e era revestido com anéis de concreto. Normalmente, quando Josué iluminava lá dentro, conseguia ver o nível da água brilhando no fundo. Mas naquela madrugada, por mais que jogasse a luz da lanterna, não conseguia ver a água. Só escuridão. Que estranho, ele murmurou, tentando diferentes ângulos com a lanterna. Será que secou? Mas isso era impossível. Aquele poço nunca tinha dado problema. Nunca tinha diminuído o nível, nem mesmo nos anos de seca mais brava. E a bomba continuava funcionando, fazendo seu barulho constante, puxando água de algum lugar. Josué voltou para casa intrigado. De manhã, quando testou a torneira de novo, a água tinha voltado ao normal. Clara, fresquinha, com o gosto de sempre. Ele decidiu que tinha sido impressão sua, talvez um jogo de sombras da lanterna que não deixou ele ver direito. Mas a dúvida ficou na cabeça dele. Durante os dias seguintes, Josué se pegou verificando a água várias vezes por dia. Enchia um copo, observava a cor, testava o gosto, cheirava para ver se tinha alguma coisa diferente. Na maioria das vezes estava normal, mas de vez em quando tinha uma leve turvação, um gostinho estranho que sumia rápido. E tinha outra coisa que começou a incomodar ele. As cabras tinham parado de beber água do coxo que ficava perto do poço. Preferiam ir até um riacho pequeno que corria nos fundos da propriedade, mesmo quando o coxo estava cheio de água fresca. Josué achou aquilo estranho. Os animais sempre souberam quando alguma coisa não estava certa com a água. Uma semana depois, aconteceu de novo. E dessa vez, não foi só a água que ficou estranha. Josué acordou com um barulho diferente vindo do poço. O som da bomba continuava normal. Toc, 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 toc. Mas tinha outro som junto, mais baixo, como se alguma coisa estivesse raspando nas paredes do poço. Um som áspero, constante, que subia do fundo da terra junto com a água. Ele se levantou e foi até a janela do quarto que dava vista para o poço. A lua estava cheia, iluminando o terreiro com uma luz prateada que deixava tudo meio fantasmagórico. O poço ficava a uns 20 metros da casa, cercado por uma muretinha baixa para evitar acidentes. E havia alguma coisa se mexendo na beirada da mureta. Não era bicho. Josué conhecia os bichos da região, sabia como eles se moviam. Aquilo era maior, mais lento, como se fosse uma pessoa agachada mexendo em alguma coisa. Mas a forma não estava certa. Era larga demais, baixa demais, com membros que se estendiam em direções estranhas. A coisa parecia estar inclinada sobre a borda do poço, como se estivesse bebendo diretamente da fonte.
Josué observou por alguns minutos, tentando entender o que estava vendo. A forma se movia de modo fluido, orgânico, sem a rigidez que ele esperaria de uma pessoa ou de um animal conhecido. Josué pegou a espingarda do pai e saiu de casa devagar. Quando chegou perto do poço, não tinha mais nada lá. Só a mureta vazia e o som da bomba funcionando normalmente. Mas o chão ao redor do poço estava molhado, como se alguém tivesse derramado muita água ali. E tinha um cheiro estranho no ar. Não era cheiro de água nem de terra molhada. Era alguma coisa orgânica, meio podre, que lembrava peixe morto deixado no sol. Josué iluminou dentro do poço com a lanterna. Dessa vez conseguiu ver a água lá embaixo, brilhando normalmente. Mas teve a impressão de que alguma coisa tinha se mexido na superfície quando a luz bateu, como se tivesse ondas onde não deveria ter. Ele ficou ali parado por uns minutos, prestando atenção em qualquer barulho ou movimento. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo ritmo constante da bomba e pelo canto distante de alguns grilos. Mas havia uma tensão no ar que ele não conseguia explicar, como se alguma coisa invisível tivesse observando ele de volta. Nos dias seguintes, o barulho estranho continuou aparecendo de madrugada. Sempre o mesmo som de raspagem, sempre acompanhado do cheiro de coisa podre. E a água da casa começou a ficar estranha de vez em quando. Às vezes com gosto amargo, às vezes com uma coloração levemente esverdeada, às vezes com pequenos grumos que pareciam alga ou musgo. Josué começou a anotar essas ocorrências num caderno velho que encontrou na gaveta do pai. Data, hora, tipo de alteração na água, duração do problema. Depois de 2 semanas, percebeu um padrão. Os episódios eram mais frequentes nas noites de lua cheia e sempre duravam entre 2 e 4 horas. Também notou que durante esses períodos, os animais da região ficavam inquietos. As cabras dele se agrupavam no canto mais distante do curral, tremendo como se tivessem medo. Os cachorros dos vizinhos latiam sem parar, e até os passarinhos pareciam evitar a área ao redor do poço. Uma noite, Josué decidiu ficar acordado para observar o que acontecia. Se escondeu atrás de uma árvore grande que ficava entre a casa e o poço, de onde podia ver tudo sem ser visto. Levou a espingarda, a lanterna e um termo com café para se manter acordado. Por volta da meia-noite começou. Primeiro o cheiro, aquele fedor de coisa podre que subia do poço como um vapor invisível. Depois, o som de raspagem, como se algo com garras estivesse arranhando as paredes de concreto lá embaixo. E então, Josué viu. Alguma coisa começou a sair do poço. Não subia pela beirada, simplesmente emergia, como se fosse feita de água que ganhava forma sólida. Era escura, brilhante, e se movia de forma fluida, sem estrutura fixa. Às vezes parecia uma cobra gigantesca, às vezes um polvo, às vezes apenas uma massa informe que pulsava como um coração. A coisa se espalhou pelo chão ao redor do poço, cobrindo uma área de uns 10 metros de diâmetro. E enquanto se movia, Josué podia ver que ela absorvia tudo que tocava. Folhas secas, insetos, pequenos gravetos, tudo desaparecia dentro daquela massa, como se tivesse sendo digerido. Josué ficou paralisado, observando aquela visão impossível. Sua mente racional tentava encontrar uma explicação. Talvez fosse algum tipo de limo ou bactéria que proliferava no poço. Mas a forma como a coisa se movia, a inteligência que demonstrava ao evitar obstáculos e buscar matéria orgânica, sugeria algo muito mais complexo. Depois de 1 hora, a coisa começou a se recolher. Lentamente a massa escura fluiu de volta em direção ao poço, diminuindo de tamanho até desaparecer completamente na abertura. O cheiro demorou mais alguns minutos para se dissipar, e o som de raspagem continuou por mais meia hora antes de parar completamente.
Josué chamou o técnico da prefeitura para dar uma olhada no poço. O homem, seu Manuel, chegou numa quinta-feira de manhã com um kit de testes e um equipamento para medir a qualidade da água. "Vamos ver o que está acontecendo aqui", ele disse, jogando uma sonda dentro do poço para medir a profundidade. A sonda desceu uns 10 metros e parou. Seu Manuel franziu a testa, puxou de volta e tentou de novo. Mesmo resultado. "Que esquisito. Aqui diz que o poço tem só 10 metros de profundidade, mas eu lembro quando a gente furou ele, foi até 15 metros. Pode ter caído alguma coisa lá dentro?" Josué perguntou. "Pode. Vamos tentar pescar o que for." Seu Manuel desceu um gancho de metal amarrado numa corda. Quando chegou no fundo, ele fez força para tentar fisgar alguma coisa. A corda repuxou, como se tivesse enganchado em algo pesado, mas quando ele puxou para cima, não veio nada. "Tem alguma coisa lá embaixo, sim", ele confirmou. "Alguma coisa que não quer sair." Na verdade, tinha sido pior que isso. Quando seu Manuel tentou puxar o gancho, ele sentiu como se alguma coisa tivesse puxado de volta. Não era só o peso de um objeto inerte. Era como se houvesse uma força ativa resistindo, tentando manter o gancho lá embaixo. Ele chegou a suar do esforço e quando finalmente conseguiu soltar, o gancho subiu tão rápido que quase o derrubou para trás. Seu Manuel testou a água que subia pela bomba. Os resultados foram normais, pH adequado, sem contaminação bacteriana, sem metais pesados. Tecnicamente, a água estava perfeita para consumo. "Não entendo", ele disse coçando a cabeça. "A água está boa, mas alguma coisa não está certa. Você disse que tem cheiro estranho de noite?" "É, e barulho também, como se alguma coisa estivesse mexendo lá dentro." Seu Manuel ficou pensativo. Ele já tinha visto coisas estranhas em poços ao longo dos anos. Cobras que caíam lá dentro e não conseguiam sair, gambás que se afogavam, até mesmo cachorros que tinham caído acidentalmente. Mas nunca nada que causasse os sintomas que Josué estava descrevendo. "Olha, Josué, pode ser que tenha entrado algum bicho grande no poço. Jacaré, jiboia, essas coisas. Às vezes eles caem lá dentro e não conseguem sair. Aí ficam lá fazendo sujeira, mas a água continua correndo por baixo. E como tira? Teria que drenar o poço inteiro, limpar tudo e ver o que tem lá. Mas é caro, vai ficar sem água por uns dias." Josué pensou no dinheiro que não tinha, nas cabras que precisavam de água todo dia, na horta que secaria se ficasse muito tempo sem irrigação. "Deixa como tá por enquanto", ele decidiu. "Se piorar, a gente vê." Mas piorou. 2 semanas depois da visita do técnico, Josué acordou numa madrugada com um barulho novo. Não era mais só raspagem, agora tinha batidas também. Toque, 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 mas não no ritmo da bomba. Era mais lento, mais deliberado, como se alguém tivesse batendo de propósito. E o cheiro tinha ficado mais forte. Mesmo com as janelas fechadas, o fedor de coisa podre entrava na casa, fazendo Josué ter que respirar pela boca para não passar mal. Naquela noite, Josué decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de só observar, ele ia documentar tudo. Pegou uma câmera velha que o pai tinha comprado anos atrás para fotografar os animais, carregou ela com filme novo e se posicionou na janela do quarto. Ele se levantou e foi até a janela. A lua estava nova. Então o terreiro ficava quase no escuro total. Mas mesmo assim, conseguia ver que tinha alguma coisa diferente no poço. A muretinha parecia maior, como se tivesse crescido durante a noite. E havia movimento ao redor, sombras que se mexiam devagar, sem fazer barulho de passos. Josué pegou a espingarda e uma lanterna potente que o pai tinha comprado para emergências. Saiu de casa cauteloso, apontando a luz na direção do poço. O que ele viu o fez recuar instintivamente. A muretinha não tinha crescido. Ela estava coberta por alguma coisa. Uma substância escura, brilhante, que parecia viva.
Ela se movia lentamente, como uma lesma gigantesca, subindo pelas paredes do poço e se espalhando pelo chão ao redor. E dentro dessa substância, Josué podia ver formas. Não eram formas de bicho nem de planta. Eram formas que lembravam partes de corpo humano. Uma mão aqui, um pedaço de rosto ali, um pé que se esticava e se contraía como se estivesse tentando sair de dentro da massa. Josué tirou várias fotos, o flash da câmera iluminando a cena de forma intermitente. A cada clarão, ele via mais detalhes perturbadores. As formas humanas não eram apenas impressões na superfície, eram corpos de verdade, parcialmente absorvidos pela substância, alguns ainda se mexendo fracamente. A coisa reagiu à luz da lanterna. A substância escura se contraiu, formando ondas que correram pela superfície como ondas em poça. E das profundezas do poço veio um som que Josué nunca tinha ouvido antes. Um gemido baixo, gutural, que parecia vir de várias gargantas ao mesmo tempo. Entre esses sons, Josué conseguiu distinguir algo que o fez gelar. Eram vozes humanas, distorcidas e abafadas, mas reconhecíveis. Ele ouviu o nome dele sendo chamado, e outras palavras que não conseguiu entender completamente, mas que pareciam ser súplicas ou avisos. Josué disparou a espingarda para o alto, mais por desespero que por coragem. O barulho do tiro ecoou pela propriedade, assustando as cabras que começaram a berrar no curral. Quando ele jogou a luz de volta para o poço, a coisa tinha desaparecido. Só restava a muretinha normal e uma grande poça d'água ao redor. Mas a água não era clara, era escura, viscosa e borbulhava como se alguma coisa tivesse fervendo lá embaixo. Josué voltou para casa correndo, trancou todas as portas e janelas e passou o resto da noite acordado com a espingarda no colo. De manhã, quando teve coragem de olhar pela janela, tudo parecia normal de novo. O poço estava do mesmo jeito de sempre, sem sinal da substância estranha. Mas quando foi testar a água da torneira, saiu um líquido preto e fedorento que manchou a pia de metal. Quando revelou as fotos alguns dias depois na cidade, Josué descobriu que a maioria tinha saído borrada ou completamente preta. Mas uma delas mostrava claramente a massa escura ao redor do poço. E nela era possível ver, com detalhes horripilantes, pelo menos 3 rostos humanos parcialmente emergidos da substância. Eram rostos que ele reconheceu. Pessoas que tinham desaparecido na região nos últimos anos. Josué não podia mais ignorar o problema. Pegou o que tinha de dinheiro guardado e foi atrás de seu Manuel na prefeitura. Precisa drenar esse poço, ele disse assim que encontrou o técnico. Não importa o preço. Tem alguma coisa muito errada lá dentro. Josué mostrou a foto para seu Manuel. O técnico ficou pálido quando viu as formas humanas na massa escura. Meu Deus do céu, ele murmurou. Que diabos é isso? É o que eu quero descobrir. Por isso precisa drenar. Seu Manuel veio no mesmo dia com uma equipe e uma bomba industrial para sugar toda a água do poço. O trabalho começou de manhã cedo e levou o dia inteiro. Conforme a água baixava, eles podiam ver melhor o que havia no fundo. Nos primeiros metros, tudo parecia normal. Água clara, paredes de concreto limpas, mas quando chegaram perto do fundo, a coisa mudou. A água ficou escura, espessa, e começou a sair um cheiro terrível que fez todo mundo recuar. A bomba industrial começou a fazer um barulho estranho, como se estivesse sugando alguma coisa sólida junto com a água. Seu Manuel teve que parar o equipamento várias vezes para limpar entupimentos. E sempre que fazia isso, encontrava pedaços de material orgânico que não conseguia identificar. Meu Deus do céu! Seu Manuel murmurou, tampando o nariz com um pano. Que diabos é isso? Quando finalmente conseguiram drenar tudo, iluminaram o fundo do poço com lanternas potentes. O que viram os deixou estarrecidos. O fundo não era de concreto. Era orgânico, como se fosse feito de carne.
uma superfície avermelhada que pulsava devagar como um coração gigantesco. E espalhadas por essa superfície havia dezenas de formas humanas, ou que tinham sido humanas um dia. Eram corpos em diferentes estágios de decomposição, mas não era decomposição normal. Era como se eles estivessem sendo absorvidos pela coisa no fundo do poço, se tornando parte dela. Alguns ainda tinham traços reconhecíveis. Um rosto aqui, uma mão ali. Outros já tinham se misturado completamente com a massa orgânica. E o mais perturbador de tudo, alguns dos corpos ainda se mexiam. Não eram movimentos de decomposição ou gases, eram movimentos deliberados, como se ainda tivessem alguma consciência presa naquela massa horrível. Josué, seu Manuel chamou com a voz trêmula. Quantas pessoas sumiram na região nos últimos anos? Josué pensou. Tinha sido bastante gente. O velho Antônio, que tinha saído para pescar e nunca voltou. A Maria das Dores, que desapareceu numa ida à cidade. O menino dos Silva, que foi procurar uma cabra perdida e sumiu no mato. Todo mundo tinha assumido que eram acidentes ou que as pessoas tinham ido embora para tentar a vida em outro lugar. Mas agora, olhando para aquela massa de carne pulsante no fundo do poço, Josué reconhecia rostos. O velho Antônio estava lá, ou pelo menos parte dele. A Maria das Dores também, com metade do rosto ainda visível na superfície vermelha. E o menino do Silva, que não devia ter mais que 12 anos quando desapareceu. Umas 10, 15 pessoas, ele respondeu. Estão todas aqui, seu Manuel disse, apontando para o fundo do poço. Ou o que sobrou delas. A coisa no fundo do poço se mexeu quando as luzes bateram nela. Ondulou, se contraiu, e daqueles corpos meio absorvidos saíram sons abafados, gemidos, sussurros, como se ainda tivessem alguma consciência presa ali dentro. Socorro, me tire daqui, não consigo, morrer. As palavras eram fragmentadas, distorcidas, mas claramente humanas. Josué sentiu náusea ao perceber que aquelas pessoas não tinham morrido. Tinham sido mantidas vivas de alguma forma, presas naquela massa que as digeria lentamente. Temos que chamar a polícia, um dos homens da equipe falou. Polícia não vai acreditar nisso, seu Manuel respondeu. E como a gente explica que tem um monstro no fundo do poço comendo gente? Mas a gente não pode deixar essas pessoas assim, Josué disse, apontando para os corpos que ainda se mexiam. Seu Manuel olhou para baixo com expressão de horror e piedade. Josué, olha o estado delas. Mesmo que a gente conseguisse tirar, não ia ter como salvar. O melhor que podemos fazer é dar um fim no sofrimento. Eles ficaram ali parados por alguns minutos, olhando para aquela coisa impossível que pulsava no fundo do poço. Era bonita de um jeito perturbador. A superfície vermelha brilhava à luz das lanternas como uma pedra preciosa molhada. Mas os corpos humanos espalhados por ela lembravam que aquela beleza tinha um preço terrível. Um dos homens da equipe, que tinha ficado calado até então, finalmente falou. Meu avô contava histórias sobre isso. Dizia que tinha lugares na Caatinga onde a terra era diferente, lugares onde coisas antigas dormiam embaixo da rocha, esperando alguém furar fundo o suficiente para acordá-las. Que tipo de coisa? Josué perguntou. Não sei bem. Ele chamava de os que comem gente por dentro. Dizia que eles não matavam, mantinham vivo, absorvendo devagar, aproveitando cada pedacinho. Pode levar anos para uma pessoa morrer completamente. O que a gente faz? Josué perguntou. Seu Manuel pensou por um longo tempo. A gente enterra isso tudo. Enche o poço de concreto, lacra para sempre e nunca mais mexe aqui. E a água? Como vou sobreviver sem água? A gente fura outro poço, mais longe do outro lado da propriedade, e torce para não achar a mesma coisa. E essas pessoas... Josué apontou para os corpos no fundo. Seu Manuel suspirou pesadamente. A gente vai fazer o que pode. Vai ser uma misericórdia. Eles trabalharam por 3 dias seguidos.
Primeiro, despejaram cal virgem no fundo do poço, tentando matar o que quer que fosse aquilo. A coisa reagiu violentamente. Se contorceu, mudou de cor, emitiu sons horríveis que subiram pelas paredes do poço como gritos de agonia. Os gritos foram a parte mais difícil de aguentar. Não eram só sons animalescos, eram vozes humanas claramente reconhecíveis, chamando por ajuda, implorando para não serem mortas. Josué reconheceu a voz da Maria das Dores, que gritou o nome dele várias vezes antes de se calar para sempre. Mas depois de algumas horas, os sons pararam. A coisa parou de se mexer, ficou rígida como pedra, e o cheiro mudou de coisa podre para algo químico, como desinfetante. Então, encheram tudo com concreto, saco após saco de cimento, até o poço ficar completamente lacrado. Por cima, colocaram uma laje grossa de concreto armado e por cima da laje uma camada de terra e pedras. "Pronto!", seu Manuel disse quando terminaram. "O que quer que fosse aquilo, não sai mais daí." Furaram o novo poço do outro lado da propriedade, longe da casa, longe de onde o outro tinha ficado. Dessa vez, seu Manuel fez questão de descer pessoalmente para verificar o fundo antes de instalar a bomba. Só concreto e pedra, nada de estranho. A água do novo poço era diferente, mais dura, com gosto de ferro, mas limpa e segura. Josué se acostumou com ela aos poucos, embora sempre sentisse falta da água fresquinha e doce que saía do poço antigo. Por alguns meses, tudo ficou tranquilo. As cabras se adaptaram à água nova, a horta continuou produzindo, a vida voltou ao normal. Josué até começou a achar que tinha imaginado algumas coisas que talvez não fosse tão sobrenatural assim. Talvez fosse só algum tipo de bactéria ou fungo desconhecido que criava aquelas formas estranhas. Mas numa noite de junho, 6 meses depois de terem lacrado o Poço Velho, Josué acordou com um barulho familiar. Toc, 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 toc. O som de uma bomba d'água funcionando. Só que a bomba do Poço Novo estava desligada. Ele tinha desligado ela pessoalmente antes de dormir, como fazia toda noite para economizar energia. Josué se levantou e foi até a janela. A lua estava crescente, jogando uma luz fraca no terreiro. E lá, onde ficava o Poço Velho lacrado, ele podia ver alguma coisa brilhando no escuro. Não era luz elétrica, era uma bioluminescência fraca, esverdeada, que pulsava no mesmo ritmo do som da bomba. Como se a coisa lá embaixo tivesse acordado de novo e estivesse tentando subir através do concreto. O barulho continuou por 3 noites seguidas. Sempre o mesmo ritmo, sempre a mesma luz esverdeada pulsando onde ficava o poço antigo. No 4º dia, Josué notou que a laje de concreto tinha desenvolvido uma rachadura. Era uma rachadura fina, quase imperceptível, mas que crescia um pouco a cada dia. E de vez em quando, principalmente de madrugada, saía um vaporzinho por essa rachadura. Um vapor com o mesmo cheiro de coisa podre que Josué lembrava bem. Ele chamou seu Manuel de novo, mas o técnico não quis nem saber de mexer no poço lacrado. "Deixa quieto, Josué. O concreto vai aguentar. É só a acomodação do terreno." Mas Josué sabia que não era a acomodação. Era a coisa lá embaixo, tentando sair, crescendo, se fortalecendo, se preparando para voltar. Uma semana depois, a rachadura tinha se transformado num buraco pequeno. E numa manhã, quando Josué foi verificar, encontrou alguma coisa ao redor do buraco. Não era a substância escura de antes, era diferente. Parecia uma raiz ou um tentáculo, fino como um dedo, que saía do buraco e se estendia pela terra. E na ponta dessa coisa havia alguma coisa que parecia com um olho pequeno, vermelho, que se mexia e piscava como se estivesse observando ele. Josué pisou em cima, esmagando a coisa contra o chão. Ela se contorceu, liberou um líquido esverdeado e se recolheu de volta para o buraco. Mas no dia seguinte havia 2, e no outro dia 5. As coisas cresciam rápido.
Em uma semana, o buraco no concreto tinha aumentado de tamanho e dezenas daqueles tentáculos saíam dele, se espalhando pela propriedade como uma rede. Alguns eram finos como cabelo, outros grossos como braços, e todos tinham olhos nas pontas, olhos que seguiam Josué onde quer que ele fosse. As cabras começaram a morrer, não de sede, não de doença, elas simplesmente desapareciam durante a noite. Josué encontrava só algumas manchas de sangue no chão, e às vezes, se olhasse bem, rastros dos tentáculos levando em direção ao poço antigo. Numa manhã, quando acordou, descobriu que alguns tentáculos tinham entrado na casa durante a noite. Eles se arrastavam pelo chão da cozinha, deixando trilhas brilhantes de limo, e todos convergiam em direção ao quarto onde ele dormia. Josué pegou um facão e começou a cortar os tentáculos. Eles se contorciam quando cortados, liberando aquele líquido esverdeado que fedia a podre. Mas conforme ele cortava, mais apareciam, saindo das frestas das paredes, debaixo das portas, até dos canos da pia. Foi aí que ele entendeu. A coisa não estava só no poço antigo. Ela tinha se espalhado pelo subsolo, criando uma rede embaixo da propriedade inteira. E agora estava tentando chegar até ele. Durante as próximas semanas, Josué travou uma batalha diária contra os tentáculos. Eles apareciam de manhã. Ele cortava todos que conseguia encontrar. Mas no dia seguinte havia mais, e eram mais espertos também. Começaram a evitar lugares onde ele costumava cortar, se escondendo em cantos escuros, atacando quando ele menos esperava. Uma noite, Josué acordou com alguma coisa enrolada ao redor da perna. Era um tentáculo grosso, coberto de ventosas que se grudavam na pele, tentando arrastá-lo para fora da cama. Ele conseguiu cortar a coisa com a faca que mantinha sempre na mesa de cabeceira, mas deixou marcas fundas na perna, marcas que não saravam direito. E pior ainda, onde os tentáculos tocavam sua pele, Josué sentia uma dormência estranha. Não era só anestesia local. Era como se parte dele tivesse sendo absorvida, como se a coisa tivesse tentando digeri-lo enquanto ainda estava vivo. Josué fez as malas rapidamente, pegou o que tinha de valor e abandonou a propriedade. Não valia a pena tentar lutar contra aquilo. Fosse lá o que fosse, era maior e mais forte que qualquer coisa que ele podia enfrentar. Antes de ir embora, ele olhou uma última vez para a casa onde tinha nascido e crescido. Os tentáculos já cobriam metade da estrutura, formando uma rede orgânica que pulsava com vida própria. E no centro de tudo, onde ficava o poço lacrado, uma massa vermelha tinha brotado da terra, crescendo como um tumor gigantesco que se alimentava de tudo ao redor. Ele se mudou para a cidade, conseguiu emprego numa oficina mecânica, alugou um quartinho pequeno perto do centro. De vez em quando, recebia notícias da propriedade através dos vizinhos que ainda moravam na região. Diziam que a casa tinha sido tomada por uma vegetação estranha, cipós que brilhavam no escuro, flores que pareciam olhos, frutas que pulsavam como corações, e que às vezes, de noite, dava para ouvir vozes vindo daquela direção. Vozes de pessoas que tinham sumido ao longo dos anos, chamando para que outros se juntassem a elas. Seu Manuel apareceu na cidade alguns meses depois, procurando Josué. O técnico estava visivelmente abalado. A coisa se espalhou. Ele disse assim que se encontraram. Já tomou 3 propriedades e está crescendo. Todo dia fica maior. O que as autoridades estão fazendo? Nada. Não acreditam. Acham que é algum tipo de praga agrícola, problema com o solo, essas coisas. Mandaram uns agrônomos lá, mas eles não voltaram. E os vizinhos? Os que puderam fugiram, os que ficaram... Bom, a gente não tem mais notícia deles. Josué suspirou. E agora? Agora a gente torce para ela não chegar até a cidade. Porque se chegar, não vai ter como parar. Passaram-se 2 anos. Josué se adaptou à vida na cidade, fez alguns amigos, até arrumou uma namorada.
De vez em quando ainda sonhava com a propriedade, com o poço, com aquela coisa pulsante no fundo. Mas os sonhos foram ficando mais raros, as memórias mais distantes. Ele chegou até a voltar à região uma vez, curioso para ver como estava a situação. O que encontrou o deixou sem palavras. Onde antes eram 5 propriedades rurais, agora havia uma única massa orgânica que se estendia por quilômetros. Era como se a coisa tivesse criado seu próprio ecossistema. Árvores estranhas com troncos translúcidos, lagoas de líquido luminescente, estruturas que pareciam casas, mas eram feitas de carne pulsante. E havia movimento lá dentro. Silhuetas que pareciam humanas, mas se moviam de forma estranha, fluida. Josué teve certeza de ter reconhecido algumas, vizinhos que tinham desaparecido, pessoas que conhecia desde criança. Mas elas não eram mais completamente humanas. Eram algo novo, algo que crescia e se multiplicava dentro daquela massa viva. Até que numa noite ele acordou com sede e foi até a pia da cozinha para beber água. Abriu a torneira e esperou a água sair. O que saiu não era água, era um líquido escuro, viscoso, que fedia a coisa podre. E quando Josué olhou mais de perto, viu pequenos tentáculos se mexendo dentro do líquido. Ele recuou, o coração disparado. Olhou pela janela do apartamento e viu que as luzes da cidade estavam começando a se apagar uma por uma. E no lugar delas, uma bioluminescência esverdeada começava a se espalhar pelas ruas. A coisa tinha chegado à cidade. E agora não tinha mais onde correr. Josué correu para a janela e viu que não era só a água. Os esgotos tinham transbordado, mas não era esgoto comum que saía deles. Era aquela substância orgânica e brilhante, se espalhando pelas ruas como uma inundação viva. E onde ela passava, as pessoas não fugiam, ficavam paradas, como se tivessem hipnotizadas, deixando a coisa subir pelas pernas, pelo corpo, até cobri-las completamente. Josué pegou o telefone para ligar para alguém, para avisar, para pedir ajuda. Mas quando encostou o aparelho no ouvido, ouviu uma voz familiar do outro lado da linha. Era a voz do pai dele, aquela voz que ele não ouvia há anos. Josué, meu filho, vem para casa. A água aqui está fresquinha, igual você sempre gostou. Vem. E pela primeira vez, desde que tinha abandonado a propriedade, Josué sentiu vontade de voltar. Vontade de matar a sede com aquela água doce e fresca que ele lembrava da infância. Vontade de se reunir com o pai, com todas as pessoas que tinham desaparecido ao longo dos anos. A voz no telefone continuava, cada vez mais persuasiva. Não precisa mais ter medo, filho. Não precisa mais ficar sozinho. Aqui todo mundo está junto. Todo mundo é uma família só. Vem beber da nossa água. Josué olhou pela janela mais uma vez. A substância luminosa tinha tomado metade da cidade. As pessoas que ela tocava não gritavam, não lutavam, sorriam, como se finalmente tivessem encontrado algo que procuravam a vida inteira. E ele sentiu sede, uma sede terrível, insuportável, como se não tivesse bebido água há dias. Seus lábios estavam ressecados, a língua colada no céu da boca. Tudo o que ele queria era um gole daquela água doce e fresca que o pai prometia. Vontade de parar de correr e finalmente descansar no fundo do poço, onde não haveria mais sede, não haveria mais medo, não haveria mais nada, além de uma escuridão quente e acolhedora que prometia durar para sempre. Josué caminhou até a porta do apartamento, a mão na maçaneta. Lá embaixo, na rua, ele podia ouvir vozes conhecidas chamando por ele. A voz do pai, da Maria das Dores, do velho Antônio, de todas as pessoas que a coisa tinha levado ao longo dos anos. Vem, Josué, vem matar a sede. Vem para casa. E quando ele abriu a porta, encontrou um corredor cheio daquela substância brilhante, que se ergueu como uma onda para recebê-lo. No último momento antes de ser engolido, Josué teve uma sensação estranha.
Não era medo, era alívio. Finalmente, não teria mais que carregar o peso de estar sozinho no mundo. A água, quando finalmente a provou, tinha exatamente o gosto que ele lembrava da infância.